Durante a Idade Média, quando a fé e o medo andavam de mãos dadas, acreditava-se que o fogo era o julgamento final de Deus. Quem fosse inocente, sobreviveria. Quem fosse culpado, queimaria. Mas um dia, uma mulher chamada Catarina de Toulouse provou que nem o fogo ousava tocar a verdadeira fé. Ela nasceu em 1312, no interior da França, em uma pequena vila dominada por padres e monges. Desde menina, Catarina era diferente. Enquanto outras crianças brincavam, ela passava horas rezando diante de uma velha cruz de madeira que havia encontrado no rio. Dizia ouvir uma voz suave que falava dentro dela. A mãe, assustada, levou a filha à igreja, e o padre afirmou que a menina tinha o dom da pureza, o dom que mais tarde se tornaria sua condenação. Cresceu servindo os pobres e curando enfermos com ervas e orações. Muitos diziam que suas mãos curavam feridas que os médicos não conseguiam tratar. Outros afirmavam que, ao tocar um doente, o corpo inteiro de Catarina se iluminava levemente, como se a pele brilhasse por dentro. Em pouco tempo, peregrinos vinham de longe apenas para vê-la. Chamavam-na de Santa Catarina Viva. Mas quanto mais sua fama crescia, mais os líderes da igreja local se incomodavam. Ela atraía multidões e as pessoas passavam a confessar seus pecados diretamente a ela. A igreja temia perder poder. E o poder naquela época era mais sagrado do que o próprio Deus. Catarina foi chamada para um interrogatório. Diante de um grupo de monges, perguntaram se ela se considerava santa. Ela respondeu: "Não, eu apenas escuto o que os outros não querem ouvir." Um dos padres, furioso, gritou que aquilo era heresia. Outro, mais velho, mandou prendê-la e iniciar um julgamento secreto. Trancada em um mosteiro escuro, Catarina passou 3 dias sem comida. As freiras que cuidavam dela relataram que durante a noite ouviam vozes vindas da cela, cânticos suaves em latim que ninguém havia ensinado à jovem. Quando abriram a porta, encontraram-na ajoelhada, com o rosto sereno e as mãos cheias de marcas vermelhas, como se tivesse segurado algo incandescente. O rumor se espalhou. Diziam que Catarina era a escolhida de Deus, outros diziam que era uma bruxa disfarçada de santa. A confusão cresceu tanto que a Inquisição foi chamada para decidir o destino da mulher. O inquisidor encarregado, Padre Anselmo, era conhecido por queimar aldeias inteiras em nome da fé. Ele acreditava que o fogo purificava o mal, mas, naquela semana, ele conheceria o fogo que se recusava a obedecer. O julgamento aconteceu em uma praça aberta, diante de centenas de fiéis e soldados. Catarina foi levada acorrentada, mas caminhava calma, segurando um crucifixo. O inquisidor leu as acusações: idolatria, heresia, falsos milagres e blasfêmia contra a igreja. Quando perguntaram se ela tinha algo a dizer, Catarina respondeu: "Se eu menti, que o fogo me destrua. Mas se falei a verdade, que o fogo prove quem está com Deus." As palavras gelaram a multidão. O inquisidor ordenou a execução imediata. As chamas foram acesas sob o cadafalso. Mas, quando o fogo subiu, o impossível aconteceu. O vento mudou de direção e as chamas se separaram ao redor dela, formando um círculo. O fogo crepitava alto, mas não tocava o corpo da mulher. Padre Anselmo gritou ordens. Jogaram óleo e lenha, reacenderam as tochas, mas as chamas fugiam dela como se houvesse um campo invisível ao redor. Os soldados recuaram assustados. O fogo parecia vivo e obedecia a outra voz. Testemunhas juram que por um instante o céu escureceu e uma luz dourada desceu sobre o cadafalso. Catarina levantou as mãos e disse: "Deus não precisa do medo para provar o amor." Logo depois, o fogo apagou e o silêncio tomou conta da praça. Padre Anselmo caiu de joelhos, tremendo. Alguns fiéis começaram a gritar: "Milagre!" Outros fugiram dizendo que o inferno havia se aberto. Quando os soldados se aproximaram, Catarina ainda estava de pé, viva, com o crucifixo em mãos.
Mas seus olhos agora tinham um brilho que ninguém conseguia encarar diretamente. Assustada com a repercussão, a igreja mandou prendê-la novamente e ocultar o ocorrido. Disseram ao povo que ela havia morrido de febre e enterraram um caixão vazio. Mas dias depois, freiras afirmaram ter visto luzes azuis saindo da capela onde seu corpo deveria estar. O Vaticano enviou mensageiros e ordenou que todas as relíquias fossem destruídas. Por séculos, acreditou-se que Catarina era apenas uma lenda. Até que, em 1864, trabalhadores que reformavam a antiga Catedral de Toulouse encontraram uma urna de pedra escondida sob o altar. Dentro dela havia um manuscrito carbonizado com a inscrição: "A chama que não queimou é a mesma que ilumina o céu." O texto foi analisado e datado de 1314, o mesmo ano da execução de Catarina. Nenhum historiador conseguiu explicar como o pergaminho resistiu intacto por mais de 500 anos. E desde então, o nome de Catarina voltou a ser sussurrado entre monges e estudiosos como a santa que o fogo não venceu. Hoje, em algumas vilas do sul da França, existe uma tradição antiga: acender uma única vela azul na noite de 15 de julho, o dia em que Catarina foi levada à fogueira. Dizem que, quando a chama balança sozinha, é o espírito dela passando, e que cada faísca é uma lembrança de que há fé até no meio do fogo. Talvez nunca saberemos se Catarina realmente sobreviveu, ou se o que aconteceu foi um milagre que a igreja tentou apagar. Mas uma coisa é certa: nem toda chama destrói. Algumas, simplesmente, iluminam o que o medo tentou esconder.